Olá, irmãos, graça e paz. Vamos continuar com o nosso estudo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje vamos conversar com os irmãos sobre o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade de vigilância, isto é, de os crentes estarem preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo, porque certamente ele vai voltar, e diz o apóstolo que muitas pessoas serão surpreendidas pela volta de Jesus Cristo a este mundo. E eu quero saber de ti, e tu serás surpreendido ou estarás preparado para quando Jesus Cristo aqui voltar. Inicialmente eu quero considerar com os irmãos os dois primeiros versículos do capítulo 5, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele está a referir-se à segunda vinda de Jesus Cristo. E quando Paulo diz, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, porque certamente Paulo já lhes havia transmitido pessoalmente orientações seguras sobre a segunda vinda de Jesus. E agora aqui Paulo só estava a reforçar. Paulo lhes reitera que a segunda vinda de Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Isso é o que ele quer dizer com a analogia do ladrão que vem de forma inesperada, o ladrão de noite. Paulo diz, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então não se sabe o dia em que Jesus voltará, mas uma coisa sabemos, ele virá e muita gente será surpreendida com a sua vinda. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos para que não estejamos nesse grupo dos que serão surpreendidos. E esse mesmo princípio, de que muita gente será surpreendida, é ensinado por Jesus. Lá em Mateus 24, 37 a 39, Jesus diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A analogia que Jesus faz aqui com o dilúvio que aconteceu nos dias de Noé indica que o mundo será surpreendido com a sua volta. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas vidas normais, havia uma aparente segurança e paz, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, quer dizer, viviam suas vidas normais, sem perceberem que o juízo de Deus estava sobre eles e que a destruição seria iminente. E foi assim até o dia em que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa, e somente Noé se salvou juntamente com a sua família. A mesma advertência é feita nesse texto aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo. Ele diz que Jesus virá como o ladrão de noite e muitos serão surpreendidos. O mundo também estará a viver despreocupado quando Jesus voltar, assim como nos dias de Noé, sem a percepção de que o juízo de Deus está próximo. Não será um tempo de pandemia como este, nem de tribulação. Ao contrário, o mundo estará a experimentar um falso sentimento de paz e segurança,
muita gente estará satisfeita com a sua vida aqui no mundo, e então Jesus voltará e surpreenderá a muitos. É o que o apóstolo Paulo afirma no versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. A comparação que Paulo faz aqui com as dores de parto, né, de uma mulher que está a sentir dores de parto, não é para simbolizar a dor em si mesmo, mas o que Paulo quer destacar aqui é a subitaneidade da volta de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está a dizer é que a volta de Cristo será um evento súbito, inesperado, surpreendente, e que, assim como o trabalho de parto, uma vez começado, não há meios de fazê-lo parar. E então diz Paulo que de modo nenhum os incrédulos escaparão do juízo de Deus nesse dia. Mas a boa notícia é que, apesar de que muitos serão surpreendidos por esse dia, isso não acontecerá com os crentes em Jesus Cristo. Se tu és um crente em Jesus Cristo, certamente tu não serás surpreendido. É o que Paulo diz nos versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui Paulo enfatiza o forte contraste entre os crentes e os incrédulos. Os incrédulos, diz Paulo, estão em trevas, o que significa que estão moral e espiritualmente afastados de Deus. Mas a situação do crente é diferente, já não vive mais em trevas. Paulo diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. E tendo destacado o que os crentes não são, quer dizer, não estão em trevas, Paulo destaca agora o que eles são, ou o que nós somos, que cremos em Jesus Cristo. Paulo diz assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Observa aqui que Paulo inclui todo crente. Ele diz, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não há diferença, não há acepção de pessoas. Se és um crente em Jesus Cristo, essa é a tua gloriosa condição, és filho da luz e filho do dia. Agora, o que significa isso, ser filho da luz? É o mesmo que dizer filho de Deus, porque Deus é luz e é o Pai das luzes. E filhos do dia faz lembrar o dia do Senhor, isto é, o grande dia da sua volta. Os crentes são filhos desse dia porque participarão da sua glória e também do seu triunfo. Então, agora, havendo destacado o que os crentes são, Paulo os exorta a viverem de forma coerente com o que são. Não durmamos, pois, como os demais, diz ele no versículo 6, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está a dizer aqui é o seguinte, uma vez que somos filhos da luz e também filhos do dia, não durmamos, pois. Aqui não se refere ao sono físico, não fisicamente, mas moral e espiritualmente. Não durmamos, pois, moral e espiritualmente.
cuidado com o sono espiritual. Essa é a advertência do apóstolo Paulo aqui. E ele também diz que devemos ser sóbrios, e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui Paulo apresenta um contraste entre a pessoa que se embebeda e a sobriedade, que deve caracterizar todo crente em Jesus Cristo. Aquele que se embebeda, né, não é sóbrio. Uma pessoa bêbada, embriagada, né, está longe de ser uma pessoa sóbria, não tem controle sobre si mesmo, não tem equilíbrio. E normalmente o hábito de embriagar-se é praticado à noite. Mas Paulo diz que nós, em contraste com os incrédulos, não somos da noite, nós somos do dia. Então sejamos sóbrios, isto é, moderados, equilibrados, que pratiquemos o domínio próprio. Inclusive o domínio próprio é um dos elementos do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo apresenta em Gálatas 5:22. Então o crente ele deve ser sóbrio, deve ser equilibrado, controlado. Então Paulo continua a dizer de que maneira devemos praticar esta sobriedade. Ele diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Isso nos faz lembrar a armadura de Deus que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. E aqui agora ele também diz que nós devemos revestir-nos da couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Em outras palavras, Paulo está a dizer que devemos viver de acordo com o que somos. Nós somos do dia, não somos da noite, nós estamos na luz, não estamos nas trevas, então devemos ser sóbrios e revestir-nos com a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança é a trindade das virtudes cristãs. Um crente sem essas virtudes será como se estivesse nu. Por isso Paulo diz, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Um crente sem essas virtudes é como se estivesse nu. Devemos lembrar, irmãos, que a fé, conforme já estudamos lá no capítulo 1, que era uma das virtudes dessa igreja, a fé nos conduz às boas obras. Paulo fala das obras de vossa fé. O amor deve ser a motivação do nosso trabalho. Lá no capítulo 1, Paulo diz isso, o trabalho do vosso amor. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz que ainda que façamos muitas coisas, podemos até dar o nosso corpo para ser queimado, dar tudo que temos aos pobres, mas se não tivermos amor, nada disso será proveitoso. E a esperança é o combustível que nos leva a perseverar, apesar das circunstâncias, apesar das tragédias, apesar dos problemas, das dificuldades, nós temos a esperança de que Jesus Cristo vai voltar para levar-nos ao novo céu, à nova terra, onde reina a paz e a justiça. No versículo 9, mais uma vez, Paulo estabelece o contraste entre os crentes, que são filhos da luz, e os incrédulos, que são filhos das trevas. Enquanto os incrédulos sofrerão o juízo de Deus e estão destinados à destruição, Paulo diz que os crentes estavam destinados para a aquisição da salvação. Versículo 9, porque Deus
não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala aqui de aquisição da salvação, não é que nós vamos adquirir a salvação por meios próprios. Se a nossa esperança em adquirir a salvação estivesse nos nossos méritos, nos nossos recursos, então não haveria esperança alguma. Mas Paulo diz que a salvação é por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 ele completa que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Quer vigiamos, quer dizer, quer estejamos vivos, quer durmamos, quer dizer, quer morramos, viveremos juntamente com ele. E no versículo 11, Paulo conclui essa sessão com mais uma palavra de exortação. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Primeiro, Paulo os elogia, como também o fazeis. Isso é, Paulo reconhece que eles já dedicavam, ou já se dedicavam a edificar uns aos outros e mereciam ser elogiados por isso. Mas agora Paulo diz que devem perseverar nisso, naquilo que já estão a fazer, devem perseverar e continuar a animar e edificar uns aos outros. Irmãos, isso nos ensina que como filhos da luz, isso é, como filhos do mesmo Pai, temos a responsabilidade uns com os outros. Temos responsabilidade uns com os outros. E até que Cristo venha para levar-nos ao céu, devemos sentir-nos responsáveis pela edificação uns dos outros. Não é só o pastor que é responsável para edificar a igreja, edificar os irmãos. A exortação aqui é: edificai-vos uns aos outros. E quero terminar essa mensagem a destacar isso, principalmente nesse tempo de pandemia, nesses dias difíceis que estamos a passar, em que alguns estão a passar por grandes provas e podem ser levados a enfraquecer na fé. Devemos ter a preocupação, sim, de edificar-nos uns aos outros. Um dos benefícios que eu via nos nossos encontros online das terça-feiras é que tínhamos a oportunidade de edificar-nos mutuamente. Infelizmente, em razão da pouca disponibilidade dos irmãos, tivemos que parar. Mas, irmãos, não devemos ser omissos na nossa responsabilidade de edificarmos-nos uns aos outros, principalmente nesse tempo em que estamos isolados. Faremos bem em lembrar e praticar isso. Podemos estar fisicamente distantes, mas devemos estar bem juntos espiritualmente. Então, ore pelo teu irmão, pense nas pessoas da tua igreja e ore por todos aqueles que vierem à tua lembrança. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar pessoas na tua lembrança para que ores por elas. O apóstolo Paulo ele estava isolado dos crentes de Tessalônica por causa da perseguição religiosa, mas ele procurava edificar essa igreja através de suas cartas. Hoje, a tecnologia nos oferece mais recursos. Nós temos e-mail, temos telemóvel, nós temos WhatsApp. Então, são meios para que não nos isolemos e sejamos bênçãos uns aos outros. Então, procure comunicar-te com teu irmão, edificar a vida do teu irmão, seja bênção para o teu irmão. Cristo vai voltar
Não sabemos quando, mas ele virá e a sua segunda vinda vai surpreender muita gente. E a única forma de não sermos surpreendidos é se vivermos de forma coerente com o que somos. Nós somos filhos da luz. Então, se somos filhos da luz, que vivamos como verdadeiros filhos da luz. Aí então, ninguém será surpreendido quando Jesus voltar. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós hoje e para sempre. E os irmãos que quiserem, no comentário pode deixar aqui o seu pedido de oração, que eu estarei orando, e também vou pedir aos demais irmãos que estejam a orar por todos aqueles que deixarem algum pedido de oração nos comentários. Fiquemos agora com esta belíssima canção.